Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas para iniciantes. Então, quando você não sabe nada e quer começar um cultivo de uma forma legal, vê esse vídeo porque é do básico, né? Então, até um conhecimento mínimo aí. Então, é interessante que você veja essas dicas. Então, antes de mais nada, curte aqui o vídeo, deixa aquele like, tá? E comenta também, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve correndo lá e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? E bora pro vídeo. Na primeira dica, mais importante que você precisa guardar quando você começa a cuidar de orquídea, né? São as peculiaridades de cada planta. A primeira coisa é entender a planta que você tem. Se você tem uma planta, se você tem 10, se você tem 1000, né? Você tem que entender cada planta ali. Então, assim, no mundo da orquídea existem diversas espécies, né? Então, cada uma tem uma peculiaridade. Vamos botar assim, cada família, né? Tem uma peculiaridade específica. Então, um exemplo, aqui nessa mesa a gente tem algumas orquídeas e a gente pode mais ou menos agrupar essas duas e essa numa família, e essa aqui atrás e essa aqui de outra família, e essa aqui numa outra família ainda. Então cada uma, né, tem sua peculiaridade. Então o que você precisa fazer quando você está começando a cuidar de orquídea? É entender qual é a sua planta, você saber qual é ela, né? Busca saber o nome dela, joga na internet, busca. Quando você comprar ou ganhou, ela provavelmente vem com o nome dela, né? Muitos orquidários, quando botam ela à venda, né? Então, independente se você compra ou ganha de presente, ela vem com o nomezinho dela lá. Geralmente vem o nome. Então, se não vier o nome, o ideal é que você busque na internet esse nome e procure saber, até para você ter ciência de qual planta você tem. Então, não adianta você cultivar da forma A para uma planta que precisa de um cultivo B. Então você precisa saber qual é a planta que você tem, primeiro passo. E a partir disso, você buscar, conhecer, vai na internet, vem ver vídeo aqui, que aí você vai entender do que tua planta precisa, qual é a planta que você tem, o que você precisa. E assim, às vezes se não tiver vídeo, se não encontrar nada, sei lá, comenta e deixa alguma dúvida pedindo para falar de determinada orquídea, porque às vezes a gente acaba passando, não é uma orquídea tão comum e a gente acaba não falando. Então, mas de qualquer forma existem diversas fontes na internet, grupos no Facebook, Instagram, que as pessoas botam foto de orquídea, botam nomes, e tem comunidades que as pessoas se ajudam. Então assim, se nesse vasto mundo da internet você não encontrar, pergunta em algum vídeo aqui que com certeza eu posso te ajudar. Mas de qualquer forma, descobrindo qual é a tua orquídea, você vai aprender sobre ela, os cuidados dela, né? O tipo de substrato, se ela precisa de mais umidade, se ela precisa de mais sol, mais luz, menos luz, mais sombra, mais água, menos água. Então todos esses parâmetros são importantes para você saber cuidar dela, né? Então, se você simplesmente cuida da forma como você cuidava de qualquer outra planta, a tua chance de errar é muito grande. Orquídea não é difícil de cuidar, mas também ela precisa seguir um parâmetro, né? É como se você não gostasse de determinado alimento e te dessem aquele alimento. Não vai ser um cultivo legal. Então, é só você conhecer a planta e a partir disso você vai estar cuidando da forma como ela precisa, como ela se desenvolveria melhor, tá? Então você tem um bom cultivo a partir disso. Conheceu a planta, descobriu o que ela precisa, é o primeiro passo, você tem tudo para acertar na plantinha que você tem, tá bom? Uma segunda ideia, né, seria observar a sua planta. Você comprou ela lá, ou ganhou e está cuidando dela, e aí você tem ela, está fazendo da melhor forma que você acha. Só que você tem que observar. Você não pode simplesmente pegar, bota ela num local, rega ela uma vez ou outra e esquece ela ali. Você tem que saber se o que você fez corresponde, né? Às vezes a gente compra uma planta dessa aqui
e na internet fala pra gente fazer determinadas situações, determinados cultivos. Aí você bota lá uma casca de pino, um substrato qualquer nela, que precisa. E aí você atingiu toda a característica dela que a pessoa na internet está te dizendo. Que você viu no vídeo aqui, por exemplo. Então, nem sempre a tua orquídea vai corresponder da forma como a gente passa. Porque não é uma ciência matemática, né? Tipo, não é uma ciência exata, não é aquela matemática que 2 mais 2 é 4. Então você precisa, é um somatório de fatores. Às vezes a gente fala para você botar um substrato tal, você vai lá e bota, mas aí você deixa ela no sol. Aí a planta não precisa de tanto sol, entendeu? Então assim, existem cuidados. Todos os cuidados que você precisa, a gente vai te passar. A questão toda é que você precisa também acompanhar a sua planta, observar. Então quando você começa a observar ela, né, você vê se ela está se desenvolvendo, se ela está saindo raiz nova, se ela está saindo algum brotinho novo na planta, se ela está crescendo, se ela está florindo. Então assim, são tudo observações que a gente pode ter na planta, se a folha queima, se a raiz está morta, como é que está a planta, se ela está saudável, se tem praga. Então toda essa observação diária, né, o tempo que você puder também. Acho que quanto mais você puder observar a sua planta, melhor, porque aí você consegue restringir bastante algum problema para ela. Então se você observar sempre uma praga no início, você consegue cuidar muito melhor, né? É igual doença pra gente. Se a gente vê a doença no início, a gente trata muito mais rápido. Então, da mesma forma a planta. Então se você tiver uma observação, por exemplo, diária, você tem condição de manter sua planta saudável. Então, imagina você rega e só vai ver a planta daqui a uma semana. De repente você regou muito, aí você apodreceu a planta. Em uma semana o estrago é muito grande. Então, de repente, você precisaria ver um pouquinho antes. Então, de qualquer forma, é interessante que você conheça a orquídea que você tem e que você sempre fique observando ela, né? Sempre tenha esse cuidado, esse carinho com a planta, de forma a saber como ela está respondendo, como ela está se desenvolvendo. E isso você só faz como? Observando a planta, tá? Então, independente do cultivo que você usa, independente da planta que você tem, é muito importante que você utilize de atenção, né? Você observe a planta, você tenha esse cuidado com ela, porque se você simplesmente regar e esquecer ela lá no canto, a chance dela não ir para frente é muito grande. Porque pode acontecer de uma praga entrar e você não ver, pode acontecer de você regar muito ou você regar pouco. Então tudo isso, pelo menos no começo que você está vendo como a planta está se desenvolvendo na tua casa, é importante que você tome conta, tome cuidado. Assim como qualquer coisa, quando você pega um bichinho novo, você tem que tomar todo um cuidado com ele dentro de casa. E a planta é a mesma coisa. Então, às vezes ela vem saudável, a beça, mas aqui ela estava num outro ambiente. E quando ela vem para o teu ambiente, ela vai sentir naturalmente, não é igual, né? A gente nunca consegue ter um ambiente igual ao de um horto, por exemplo, né? Isso estou falando de casa. Então, é diferente. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado com ela, tá bom? Então, fica aí mais essa dica aí para vocês. Uma nova dica, né, é referente à rega da orquídea. A maioria das plantas, das orquídeas, morrem mais fácil por excesso de água do que pela falta dela, né? Então, assim, às vezes a gente não conhece, né, o cultivo de orquídea e tudo, e está acostumado a criar outras plantas que a gente rega todo dia. E isso é um problema, porque se você regar muito a sua orquídea, a chance de você apodrecer as raízes ou até mesmo os bulbos é muito grande, porque ela não é como se a planta não precisasse daquela água toda, né? Geralmente, a maioria das raízes, das orquídeas, elas emitem raízes mais para fora do vaso, né? Tanto que a gente pode ver aqui, de todas que eu tenho aqui, existe um vaso cheio aqui de raiz, mas olha a quantidade de raiz que está fora do vaso, tá vendo? A mesma coisa para essa daqui, vocês podem perceber que as raízes estão para fora, a própria raiz sai, tá vendo? Então, a necessidade da planta, né,
em ter uma raiz encharcada é mínima. A orquídea não gosta muito de raiz encharcada. Então, quando a gente molha muitas vezes na semana, todo dia, tem plantas que precisam dessa rega todo dia, senão elas secam, porque ela tem um outro estilo de raiz, né? Então, o sistema de absorção de água da planta, da orquídea em si, é diferente de outras plantas. Então, você tem que tomar cuidado quando você rega sempre, todo dia ali, porque a probabilidade de você acabar apodrecendo a tua planta por excesso de água é muito grande. Que em contrapartida, se você esquecer ela por um período de tempo, né, de regar, o que vai acontecer? Esse pseudobulbo aqui, né, a tendência dele é ir secando, ele vai desidratando, ele vai ficando seco. Olha a diferença daqui de uma para outra. Essa aqui tá mais hidratada, o bulbo tá redondinho. E olha aqui como é que ela aparece, umas frestazinhas, tá vendo? Então, não quer nem dizer que a planta tá mal, mas ela não tá absorvendo tanta água assim. Então, são espécies, né? Então, assim, para cada espécie muda um pouco esse formato de bulbo e tudo. Mas, de qualquer forma, você precisa tomar muito cuidado com a rega dela. Se você for regá-la sempre, é capaz de você apodrecer a planta e vir a perder ela. E aí é irreparável. E quando ela tá assim, mais seca, né? A necessidade de você hidratar a planta, você consegue hidratar ela muito mais fácil do que recuperar uma planta podre. Aqui você pega, continua regando da tua forma e você vai vendo se ela vai melhorar. De repente você esqueceu a rega dela de um dia, aí você rega no dia seguinte. Então a planta vai recuperando, né? Você consegue recuperar uma planta muito mais fácil se ela está desidratada do que se você recuperar uma planta podre. Então, se você regar muito, provavelmente você vai perder sua orquídea. Então, cuidado com essa rega, tá? Imagine você que o ideal é que você não atrase a rega dela e também nem regue demais, né? Então, existe um limite. Você acaba vendo quando a planta está seca e quando a planta está úmida demais. Quando a planta está úmida demais, esquece, não é hora de molhar. Quando ela está seco já o substrato dela, você pode ir lá e rega novamente. E assim você vai dando, né, a frequência necessária para a sua orquídea. A gente pode te indicar aí no começo, no inverno, numa temperatura mais amena, umas 2 vezes por semana. Mas isso também não é regra. E no verão, 3 vezes, também não é regra. Mas assim, é um bom senso que a gente consegue equilibrar. E a partir disso, em casa, você vai vendo o responder da sua planta. No vaso, isso, tá? No tronquinho, você pode regá-la mais vezes, porque no tronco a água escorre muito mais rápido, a drenagem é muito mais rápida. Então, mas de qualquer forma, é necessário que você tenha cuidado com a rega. Se você for regar ela todos os dias, provavelmente você vai perder a sua orquídea. Então, o ideal é que você não esqueça de regar e nem regue demais, em excesso, tá bom? Senão você vai ter sérios problemas aí com a sua orquídea, tá? Outra dica, né, importante é com relação a quando você compra a orquídea, né? Você comprou uma orquídea de fora, ela vem para sua casa. É sempre importante você reparar no substrato que está vindo na sua planta, tá? O substrato é essa basezinha aqui, essa mistura aqui, tá vendo? Essa casca de pino, esse carvão, essa fibra de coco, é o que prende as raízes da planta, tá? Então, nesse substrato aqui, quando você compra, né? É uma planta que está vindo de fora, você não tem um controle, você não tem conhecimento ainda do que está vindo, né? Então, o ideal é que quando você chegar em casa, você observe esse substrato, se ele está muito podre, se ele está velho, está com cheiro ruim, então está na hora de trocar, ou se ele está muito compacto. Às vezes a gente compra aquela Phalaenopsis aqui, né? E ela vem no vasinho, e às vezes vem muito esfagno dentro ali, vem muita coisa compacta, então a planta está muito apertada ali. O ideal é que a gente tire ela dali e replante ela com um pouco mais de... possibilitando mais aeração às raízes dela, né?
porque ela é muito compacta, a raiz também não consegue se desenvolver. Por isso que muitas vezes as raízes saem do vaso, né? O ideal então é que você replante. Então quando você comprar uma orquídea, você tem que estar atento ao substrato dela. Às vezes ele está muito velho ou muito compacto. Então esse cuidado é necessário, porque ali está a base da sua planta. Ali ela se fixa, ali ela tira nutrientes, ali ela vai se desenvolver, ela vai buscar os nutrientes para se desenvolver. É como se fosse a terra, né, de orquídeas, de plantas comuns, que a gente já está habituado a cuidar. Então, quando você comprar, fique atento para esse tipo de substrato que vem na sua orquídea, tá? E ver se ele está velho, se ele se desfaz. Ó, esse aqui não está se desfazendo, ele está novo, entendeu? Então, não tem por que trocar. Quando ela está velha, ela libera até um cheiro ruim. E o esfagno também, às vezes, está muito compacto, que é esse esfagno aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí a planta está muito socada ali dentro, isso não é legal. Então, às vezes, as pessoas vendem elas assim, porque eles regam e aquilo ali vai reter uma umidade. E essa umidade vai permitir que aquela planta que ele está vendendo com flor, provavelmente, dure mais tempo. Só que aí, o que ele está preocupado em te vender. Se a planta vai sobreviver na sua casa, isso não interessa para ele. Ele vai te vender a planta, você vai comprar e a planta vai morrer. Então, para ele tá ótimo, para você não tá legal, porque você vai perder a planta. E é uma planta extremamente fácil de cuidar. Essas aqui são muito fáceis. Então, quando você comprar, o ideal é que você veja o substrato, como é que tá, se ele tá muito compacto, se ele tá muito preso, porque às vezes as pessoas botam muita água ali, para facilitar na hora da planta poder buscar água para poder irrigar as flores. Então, para essa flor aguentar mais tempo, né? Então, eles botam muita água e botam muito, às vezes esfagno, musgo, né? Para reter a água. Isso, a longo prazo, né? Como a gente falou, muita água em excesso tende a apodrecer tua planta. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Então comprou a orquídea, dá uma olhada no como ela vem, vê o substrato, se ele está velho, se ele está novo. Se ele está novo, beleza. Se ele está velho, vamos trocar. E se ele está muito socado ali dentro, a planta está muito, muito, muito amarrada. Às vezes a gente compra um vaso que ele é de plástico, então ele fica mais fácil ainda de ver. Então a gente consegue observar se a planta está muito socada ali dentro, né? Ela está compacta demais, então isso não é legal, então a gente tem que replantar a orquídea, tira, replanta e volta com ela para lá, tá? Então são algumas dicas, algumas ideias que vocês podem ter aí para começar o cultivo de vocês. Mais uma dica legal, né, para passar para vocês é a necessidade da gente esterilizar nossas facas, nossas tesouras, nossos alicates de corte. Quando a gente tem orquídea, né, o que acontece? Às vezes a folha queimou aqui, aí você vai lá e corta. Ou então você está com alguma coisa que você precisa cortar, podar, alguma coisa, né? Tipo essa haste aqui, ela secou, perdeu a flor dela, secou já, aí você vai lá e corta. Quando você faz isso, assim como a gente, né, como os humanos, tudo que a gente vai cortar, né, numa cirurgia, a gente precisa esterilizar, justamente para não passar a doença, né? Então imagina você, essa planta daqui, a meu ver, né, aos olhos, assim, é uma planta saudável, não tem nada. Eu vou lá e corto ela aqui, tudo bem. Aí eu venho aqui, eu preciso cortar alguma coisa nessa outra planta, eu vou tirar isso daqui dela, eu vou ali cortar. Então, o que acontece? Quando eu pego e corto aquela e venho para essa e corto, eu tô correndo o risco de passar alguma doença de uma planta para outra. Ah, mas elas estão saudáveis. Tudo bem, eu não sei se ela... Assim como a gente, existem vírus, né, que ficam incubados e não demonstram, não atacam, a gente não sabe que tem. Então eles estão lá adormecidos. Então assim acontece com as plantas. Às vezes a gente pensa que a planta está saudável e ela não demonstra ter nada. E isso nos faz errar, né, ao cortar uma e cortar a outra. Então existe a necessidade
desse cuidado, né? Então assim, você precisa esterilizar o material. Às vezes ela não aparenta estar doente, mas está. E aí você vai passar uma doença de uma planta para outra. Então o que só tinha numa, agora vai ter na outra. Então, e dependendo da doença, às vezes você pode acabar até perdendo a tua planta e perdendo a planta que você cortou sem esterilizar. Então sempre que você for cortar alguma coisa, né? O ideal é que você pegue aquela tesoura que você utiliza, leva ela até o fogão, né? E deixa ela ali na chama, aquela parte da lâmina, você vai deixar ela na chama até ela ficar vermelha. Você está aquecendo aquela lâmina, né? E aí isso faz com que ela esterilize. E ali você precisa deixa secar, deixa esfriar, mas nunca bota também na água, porque senão você pode até perder o corte, então não é legal. Então o ideal é que você esterilize ela, leva no fogão, ou então um isqueiro mesmo, você passa ali. Só que o isqueiro você vai gastar muita carga, então é melhor o fogão, que você esquenta ela muito mais rápido. E a partir disso aí você vai lá e corta o que você quer na tua planta. Aí cortou, você vai ter que fazer um outro corte, leva lá de novo, esquenta, esteriliza e corta outra. Porque se você não for fazer assim, a chance de você passar a doença de uma planta para outra é muito grande. E isso é perigoso, né? A nível de um orquidário grande, você pode vir a perder muita planta com isso. Quando você tem duas, fica mais fácil ainda de você fazer isso, né? Esse cuidado. Você pega, corta, esteriliza e corta outra. De forma que você evita, né, essa transmissão de doenças. Às vezes você não sabe e a planta está doente. Às vezes você não sabe, ela tem algum vírus ou alguma bactéria e pode passar para outra. Então, o ideal é que você tome cuidado com isso. E é uma prática bem básica, bem tranquila de se fazer. Não é nada muito rebuscado ou rigoroso. Cortou, esteriliza e corta outra planta. Se você estiver fazendo o corte na mesma planta, basta você esterilizar no início e aí você vai cortando o que você quer, tá? Então não é... O problema é quando você passa de uma planta para outra, tá? Então aí existe a necessidade de você esterilizar o teu material, ou a faca, ou a tesoura, tá? Até mesmo aquele alicate de jardim. Então, quando você mudar a planta, esteriliza antes para poder dar um novo corte, tá? Então fica aí essa ideia. Então, muito cuidado aí para você não transmitir doença para a tua planta. Outra ideia importante, outra dica legal, é quando você pega e traz uma planta para casa, né? Imagina, você tem um orquidário lá de 5 orquídeas, tá? Você não precisa ter um orquidário de 100, de 1000 orquídeas, mas com 5 plantas em volta. Você trouxe mais uma, tá? E aí, a partir disso, quando ela vem de fora, você imagina, você tem 5 plantas ali saudáveis, que não tem praga, não tem doença, não tem bactéria, não tem fungo, não tem nada, tá? Então, às vezes o vizinho, a família do interior foi, cortou uma plantinha lá na árvore, no sítio dele e te deu uma muda. Imagine você pegar e plantar ela e deixar ela próximo das tuas. Começa que as tuas não estavam doentes e essa aqui está vindo de fora e você não sabe se ela está doente, não sabe se ela está com alguma praga, com alguma bactéria, alguma coisa, né? Então, seja ela de alguma loja, seja ela de orquidário, seja ela da natureza que algum vizinho te deu, alguém podou e te deu uma muda. Então, assim, não importa de onde ela vem. O ideal é que você bote ela em quarentena, né? Então, assim, você deixar ela próximo dessas, você está trazendo um risco de fora para suas plantas que estavam ali bem, saudáveis, com saúde, né? E sem nenhum tipo de praga. Você traz algo de fora, a chance de você trazer algo e dar problema para tudo é muito grande, porque você não sabe a procedência. Você pode responder pelas que você tem. A partir do momento que você traz uma de fora, você não sabe de onde a procedência, né, da planta. Então é ideal que você tome cuidado. Então você precisa ter um local separado para deixar essa planta. E ali, quarentena, né, são 40 dias, mas assim, eu acho que se você ficar um mês com a planta separado já é o suficiente. A planta já demonstrou para você se ela veio com alguma praga, se ela veio com algum bicho, com algum besouro, se ela veio com algum pulgão, alguma cochonila, você já viu. E aí se ela também está doente com algum vírus ou fungo ou bactéria,
em 30 dias, você geralmente vai ver ela apontando isso na folha, na raiz. Então você vai saber como a planta está antes de colocar ela junto com as tuas plantas saudáveis. Então esse é o ideal, esse é o certo. Então, se você conseguir manter ela lá uma distância durante uns 30 dias, aí você cuida ela do mesmo jeito que você cuida das tuas, só que você não junta. Então, se você tiver esse controle, separa ela, né? As plantas novas sempre ficam separadas das que você já tem, justamente pela procedência. Você não sabe de onde ela está vindo, como ela vem, se ela vem com alguma doença, tá? Então, muito cuidado aí na hora de inserir uma nova planta no teu orquidário, na tua coleção. Então pega ela, separa, deixa lá uns 40 dias, 30 dias, já acho que já é o suficiente. E você vai ter condição de saber se aquela planta está doente, se ela tem alguma praga. E depois, se você não tiver nada, ela passou no teste, ela está bem, saudável, aí você vai lá e junta ela com as tuas outras 5 plantas, tá? Então aí a partir disso, você tem um controle, né? Do que você tem para fora. Então evita, né, essa propagação de doença ou bactéria ou praga, tá bom? Então existe essa necessidade de você ter esse cuidado. Então é muito simples também, não é nada mirabolante, só deixar uma afastada da outra em algum ambiente diferente, tá bom? Outra dica bem legal, né, para quem está começando, para quem é iniciante, e você está plantando, começando a ter orquídea, eu recomendaria que você tivesse, se você pudesse optar, né, por um vaso de barro ou um de plástico, ou ainda um cachepô. Não sei se vocês conhecem, mas isso aqui é um cachepô. Cachepô é essa estruturinha aqui, ela pode ter diversas formas, tá? Essa aqui é uma forma cônica, ela é vazada, são madeiras vazadas, elas são amarradas. Então, diferente do vaso, né, tanto de barro, de plástico, isso aqui é um vaso aberto. Ele retém o substrato, mas a água toda passa, né? Vai molhar e vai escoar. Então, quando a gente está começando, né, um cultivo, o ideal é que a gente escolha tanto o vasinho de barro quanto um cachepô a um de plástico, né? O que acontece? Esses dois aqui, eles secam muito mais rápido. Então, quando você está começando, né, até você acertar a mão na rega, demora um pouquinho mais. Então, o risco de você deixar a tua planta afogada, né, é muito menor quando você tem um vaso desse e um vasinho desse, tá? Então, a chance de você matar ela é menor. Aqui, a água fica mais tempo retida, né, visto que é plástico. Então, a água não passa pelo plástico. Ela vai vazar por baixo, mas às vezes ela mantém umidade maior do que um vaso de barro, daqui um cachepô, tá? Justamente porque eles secam mais rápido. Esse seca muito mais rápido, esse seca rápido, esse não seca tão rápido. Então, para você que está começando, se você puder optar na hora de você comprar um vaso para você plantar a sua orquídea, eu recomendaria um vaso de barro. Qualquer tamanho do vaso de barro é importante, é melhor do que o plástico. É claro que assim, com relação ao tamanho, é só você ver a planta que você tem e o tamanho do vaso que você vai botar. Nada muito grande, nem muito pequeno para ela. Mas o ideal é quando você escolher um vaso, você optar, já que você está começando, né, optar muito pelo de barro ou pelo cachepô. O cachepô é um vaso bonito e ele consegue, né, dar uma drenagem boa para a tua orquídea, porque ele seca muito rápido. E isso vai fazer com que ela não morra afogada. Então, para quem está começando, não tem essa experiência na rega, né? Não tem esse cuidado com a rega, é muito mais tranquilo de você ter a sua orquídea num vasinho de barro ou então num cachepô, tá? É só por isso. O fato do vaso de plástico reter mais água faz com que você se preocupe mais com a sua rega, né? E quando a gente não conhece muito, se torna um trabalho a mais. Então o ideal é que você comece por aqui, antes de você ir para o vaso de plástico. Vamos descer? Tá aparecendo aqui no vídeo.
Então, quando vocês tiverem a dúvida, se vocês puderem escolher entre um e outro, eu recomendaria esse, né? Visto que a gente está começando ainda o cultivo, então é interessante que você pegue um pouco da prática, da rega, antes de tentar um vaso de plástico. O vaso de plástico dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada demais. Tanto que a maioria aqui na mesa é plástico. Mas se você prefere um pouquinho mais de facilidade agora no começo do cultivo, eu te recomendaria um vaso de barro ou um cachepô, tá bom? Justamente pela drenagem mais rápida deles, tá? Eles secam mais rápido. Então é muito mais fácil de você controlar. Lembra, a gente comentou da quantidade de água, então o ideal é que você tome cuidado aqui e tente optar por um cachepô ou um vasinho, tá bom? Outra dica importante é com relação à drenagem do seu vaso, né? A gente tem aqui um cachepô e um vasinho de barro, por exemplo. Eles secam mais rápido, né? Então, é uma drenagem melhor. Só que às vezes a gente tem, de qualquer forma, um vaso de plástico e a gente não tem como replantar. Então, num vaso de barro, por exemplo, né? Então a gente tem esse vasinho e não tem como replantar ele no barro. Então a gente vai plantar ele no vaso mesmo. Então, quando você tem um vaso, independente do vaso que for, o ideal é que você tenha uma drenagem boa dele, né? Tanto no plástico quanto no barro, no cachepô. O ideal é que você propicie uma drenagem boa. Naturalmente, esses daqui secam mais rápido. Então a drenagem deles, eles mesmos fazem isso, né? Não adianta eu encher esse daqui de esfagno para ele reter a umidade, não vai ser muito legal. Então o ideal é que você equilibre, você tenha cuidado com a drenagem do teu vaso. O vaso daqui, às vezes a gente compra um vaso de barro e ele nem furado tá. Aí você olha lá, olha como é que ele tem um furinho. Então, ele precisa ter essa drenagem. Às vezes a gente compra e ele nem vem furado, então a gente precisa furar. Ele precisa fazer com que a planta tenha uma certa drenagem, tá? Por quê? Porque, novamente, se a água ficar ali empoçada, a chance dela apodrecer é muito, muito grande. Então, o ideal é que você organize de forma a ter uma boa drenagem no seu vaso. Você precisa botar alguma coisa. A gente usa muito brita, né, no fundo do vaso, porque isso permite que a água passe por ela, não fique empoçada ali, não se prenda no vaso. E escoe, né, naturalmente. Se você deixar a água empoçada no vaso, você vai ter um problema com a sua planta, ela tem tudo para apodrecer. Então o ideal é que você permita que a água entre, né, você regue a planta e ela escoe. Então ela vai passar e o vaso vai drenar. Se você botasse aqui nesse vaso que demora a drenar porque ele é de plástico, um substrato muito denso, a chance dele ficar com muita água aqui era grande. Então você precisa organizar ele aqui embaixo. Ou bota isopor, ou bota pedra, brita, né? E casca, então de forma que a água escoe. Então se eu regar ela aqui agora, ela sai toda. Então, cuidado com a drenagem mais uma vez. E quando você for montar seu vaso, utilize, né, na base dele pelo menos, de forma que você propicie uma boa drenagem para a orquídea, porque ela não pode estar com a água, né, retida ali na base. Então evita ficar com essa água ali. Arruma de uma forma ou outra o teu vasinho, o teu arranjo em si, de forma que essa água passe, tá? Você pode regar abundante a tua orquídea, pode regar lá normalmente, só que a água precisa passar, ela não pode ficar cheia d'água, né? Empoçar água. E ali você vai ver se tua orquídea está plantada direito ou não. Quando você rega ela aqui, encheu d'água e escoou ao mesmo tempo, tá ótimo. Você tem uma boa drenagem, o vaso vai segurar e a planta vai se desenvolver. Se a água ficar retida, você errou em alguma coisa e você precisa arrumar isso, porque a água não pode ficar empoçada na tua planta, tá? Então a gente nem usa muitas vezes o pratinho por isso, né? Não tem necessidade da planta estar ali sempre com água. Ela vai ter aquela água dela, vai escoar e ela vai secar e aquilo ali já é o suficiente para a orquídea. Então muito cuidado com a drenagem. Você pode caprichar na drenagem no seu vaso que a orquídea não vai reclamar.
você vai ter um vasinho útil, né? De forma que você consiga aproveitar ele para orquídea. Se você botar uma brita, uma camada de brita, a água vai escoar e você vai ter um desenvolvimento legal. Você tem que tomar esse cuidado. Então, seja na escolha do vaso, seja na escolha do arranjo que você vai fazer, a drenagem que você vai colocar em cada um. Independente do vaso, a drenagem é sempre importante de se fazer. De qualquer forma, você sabe que tem determinados vasos secam mais rápido que outros. Então, dependendo da tua planta, você sabendo dela, você escolhe o vaso, você arruma a drenagem dela, tá bom? E isso vai propiciar um desenvolvimento da planta. Quando você está começando, a gente não tem essa experiência, né, em rega. Então, a gente pode acabar regando muito. E a planta, se ela não tem uma boa drenagem, isso vai afetar a planta. Então, o ideal é que você utilize uma boa drenagem e aí você se despreocupa um pouco menos com a tua rega, tá bom? E aí, então fica essa dica aí. Uma outra dica legal também de passar para vocês, né, nesse começo de cultivo, quando você consegue, né, ter noção e algum conhecimento das plantas, você percebe que orquídea existe no mundo todo, né? A não ser na Antártida, pelo frio extremo lá, o resto do mundo inteiro você vai encontrar orquídea. Então, com certeza, onde você mora aí, um dia já foi floresta e com certeza já existiu alguma orquídea na região. Então, o ideal a se fazer, quando a gente tem, né, esse entendimento que existem diversas orquídeas no mundo inteiro espalhadas e a gente mora em determinada região, quando a gente pensa em comprar uma nova orquídea, né, e a gente está começando, tá? Quando você é uma pessoa mais experiente com orquídea, você consegue trazer orquídeas de outros climas, outras temperaturas, outra pegada, né, outro tipo de cultivo. E você consegue trazer para o teu e tentar equilibrar isso. Você consegue organizar isso dentro do teu orquidário e você consegue, muitas vezes, sucesso no cultivo da planta. Mas quando a gente está começando, engatinhando ainda no processo, o ideal é que você busque plantas que existem na tua região, porque elas já estão, climaticamente falando, favoráveis a se desenvolverem. Então, é muito mais fácil você buscar uma planta da tua região do que uma planta de uma região oposta à sua, né? Você está numa região muito quente e você compra uma planta de uma região muito fria, né? Então é muito complicado. Eu ainda apanho muito aqui em casa com relação aos cimbídeos. É uma planta com uma presença mais forte em climas mais frios, né? E eu sempre... Aqui é muito quente, então eu não consigo ter muito sucesso. No início do meu orquidário, eu tinha cimbídeos e aí eles foram morrendo, eu tentando cuidar da melhor forma possível e perdia eles. E eu sempre fui insistindo nisso, né? Então eu sempre comprava um novo e aí eu consegui hoje estabilizar. Hoje eu tenho eles aqui em casa, só que eu não consigo flor deles. Então, assim, é um novo processo. Eu não tenho toda a verdade do mundo, estou muito longe, todo dia aprendo muita coisa. Então, o que eu passo é o que eu aprendo, assim, é o que eu aprendi algum dia e estou passando. Então, eu não tenho um conhecimento absurdo também. Então, é um pouco de experiência a mais eu vou passando. Então, ao longo disso, eu não conseguia nem fazer a planta sobreviver. Hoje, os cimbídeos já sobrevivem aqui e eles já estão saudáveis, né? Você percebe pela flor, pela folha deles, pelo aspecto da planta em si. A planta está muito bem aqui em casa, só que por algum motivo eu ainda não consegui que ela desse flor. Então, como agora eu estabilizei a situação dessa espécie aqui em casa, eu acredito que a tendência é melhorar e ela vir a me dar flor, né? Então, assim, existiam plantas que eu não conseguia flor e hoje eu consigo, né? Então, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Então, quando a gente começa, de fato, a cuidar de orquídea,
O ideal é que a gente pegue as mais fáceis de cultivar na nossa região, né? Às vezes a gente acha em orquidário vendendo e o cara lá bota lá cultivo fácil, moderado e difícil. Você que está começando, você comprar uma planta de cultivo difícil, o nome já fala, você vai ter muito trabalho para fazer a planta sobreviver e às vezes ela vai sobreviver, mas também não vai te dar uma flor. Então assim, o ideal é que você cresça junto, né? Se desenvolva junto com as tuas plantas. Então você vai pegar uma planta que que existe na tua região. Esse é meu conselho, né, no caso. Você pode comprar a planta que você quiser, mas a chance de dar errado é muito grande. Então se você compra, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, se eu compro alguma planta que existia ou existe nas florestas por aqui, a chance de eu conseguir cultivar ela é muito grande, porque o clima a gente tem, porque é igual. Então, aí você vê a informação da planta e você segue essa informação. Então você consegue uns parâmetros da natureza muito mais fácil do que você trazer uma planta do Rio Grande do Sul para cá, por exemplo, né? São plantas que têm um clima diferente. Então a gente dá gera uma dificuldade a mais para a planta sobreviver. Então a gente precisa contrapor com a nossa experiência de cultivo. Então se a gente não tem essa experiência de cultivo, a planta vai ficar nessa deficiência e a chance de perder ela é muito grande. Então é preferível optar por uma orquídea aqui, né? Eu falando no início, optar por orquídeas do Rio de Janeiro, que tinham por aqui e que eram de cultivo fácil, do que uma planta, sei lá, do norte do país, entende? Então existe essa escolha. Então a partir disso, você identificou as plantas que existiam na tua região, vai em busca delas, compra elas em loja, internet e vai começar a cultivar delas. A chance de você acertar é muito grande. E aí você vai começando a pegar algumas dicas, alguns cuidados, algumas ideias, tá? Algumas orientações. E aí você vai começar a se desenvolver. E aí com o tempo você começa a buscar plantas de fora da tua região, fora do país. E assim você vai crescendo. Então, de acordo também com o teu interesse. Às vezes você tem interesse de ter uma planta e quer cuidar dela. Então a ideia melhor é que você pegue uma planta que você consiga cultivar, né? Você não tenha tamanho trabalho, tá? Então fica a dica aí, fica essa atenção aí para a região que você mora, né? O ideal é se comprar uma planta perto da onde que ela exista, né? Na localidade que você vive, né? Mora, vai facilitar o teu cultivo, tá bom? Então fica essa dica aí. E espero que esse cultivo se torne fácil e prazeroso. E a última dica, né, de fato, é com relação ao consumo, né, a compra excessiva de plantas. Às vezes a gente tem um espacinho, né, pequeno, e a cada 10 orquidófilos, 10 vão falar isso. Não tem como. Ou então, da cada 10, 11 vão falar, né? A ideia é essa, a gente começa com uma planta, aí a gente deu certo, aí a gente compra mais 2, aí depois compra mais 3, depois compra mais 5, depois ganha mais 5, e ganha mais, e ganha, e compra, e pega, e ganha, e troca. E aí a tua coleção vai aumentando. Às vezes você tem um espacinho pequenininho e já está lotado de planta, né? Então essa organização é muito necessária para um desenvolvimento legal do teu orquidário, do teu espaço para as orquídeas, tá? Aqui eu tenho um espaço na casa, eu tenho um quintal muito grande, mas o espaço que eu reservei para as orquídeas não é tão grande assim, né? Até porque eu utilizei de um sombrite, eu utilizei de um local que não vá bater o sol direto nelas. Então assim, eu preferi escolher um local específico para elas aqui em casa, do que simplesmente abrir mão do quintal e encher de orquídea, que aí também eu poderia ter mais orquídeas. Mas com relação a isso, o que acontece? Quando a gente tem um espaço e começa, né, com o tempo, a gente vai ganhando, é como se fosse um vício, a gente vai, é um consumo, né, involuntário, porque, falo por mim, eu já deveria ter parado há muito tempo de adquirir planta e sempre aparece uma nova, sempre aparece alguém me dando alguma planta, sempre eu vou na casa de familiares, eu vejo alguma muda, eu pego, então assim, a quantidade de orquídea que vem para cá é muito grande. Então eu já devia ter parado há muito tempo. Quando você tem um espaço, né, e
definido, né, normalmente, você vai lá e coloca a sua planta. O problema todo em você ter plantas no seu orquidário em excesso é que você tem uma prateleira desse tamanho. Aí, em vez de você deixar a tua planta assim, o certo seria um pouquinho mais, uma distância. O certo seria esse, de uma para outra. Aí você começa a encontrar orquídea na internet. Aí você comprou uma orquídea na internet, aí você vai lá e bota. Aí olha só, já está no meio. Aí aquele espaço que precisava diminuiu. Aí você vê uma orquídea na casa de algum parente seu e ele te dá uma muda. Aí você vai lá e bota aqui. Aí vem mais uma pessoa e te dá outra muda. Aí você vai lá e bota aqui. Olha como é que ficou cheio, né? Aquele espaço que não deveria ter nada no meio. Então, assim, isso aqui só piora, porque aí você bota uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma ali. E aí isso vai só apertando cada vez mais o seu ambiente. E chega um ponto que você não tem mais espaço para ter orquídea. E elas não vão parar de vir. Você não vai acabar parando de comprar orquídea, né? Então isso é complicado, você precisa ter esse cuidado, tá? Com o teu espaço. Porque o que acontece? Quando você junta muita orquídea, a chance de uma atrapalhar o desenvolvimento da outra é muito grande. Existem alguns pontos, né? Um deles, o sombreamento que uma orquídea muito grande vai fazer numa pequenininha. Então você acaba tirando o sol dela. Isso é importante, você não pode tirar o sol da planta. Então esse cuidado existe. Quando você bota uma planta pendurada em cima da outra, ela pode tirar o sombreamento, vai dar um sombreamento a mais para ela, assim como toda a água que você regar de cima vai cair para a planta de baixo. E às vezes ela está com algum bulbo nascendo, com alguma flor já brotando, e aquela água vai e queima a tua planta, queima o bulbo e mata. Então isso são coisas que vão atrapalhando o desenvolvimento da tua orquídea, tá? Um ambiente muito entulhado de planta, o vento para de correr, ele começa a ficar um ambiente mais menos, com o vento circulando menos. Isso é ruim, né? A planta precisa dessa circulação de vento. Ela na natureza ela teria isso. Então quando corre pouco vento, a planta começa a sentir. E tudo isso, né, somado a esses fatores todos, eles geram doença. Quando a planta adoece, se a planta está aqui e a outra está aqui, ela pode estar doente ou com alguma praga. Ela pode até passar pelo vento, mas não por contato. A partir do momento que você junta várias e várias plantas, né, estão juntas no orquidário, olha como é que uma folha encosta na outra. Aí, para um pulgão passar é muito fácil, para uma cochonila passar é muito rápido. Então, o que antes você poderia controlar com facilidade, só tirando a planta do local, agora você vai ter que tirar essa planta, essa planta, essa planta. Então você vai ter uma dor de cabeça muito maior. Então, eu sofro desse problema. Eu tô com muita planta aqui em casa já no espaço que eu tenho. Eu falo muita planta no espaço que eu tenho, não é muita planta no âmbito, né, geral. Mas o espaço que eu tenho para orquídea já está lotado de planta. Mas ainda assim eu estou conseguindo ter um bom resultado. Tem que parar de comprar planta, tem que parar de trazer planta para casa. Mas isso aí é um problema seríssimo que a gente não consegue. Mas de qualquer forma, esse contato, essa proximidade de vasos é muito ruim e isso afeta muito a planta. Se você pegar a doença numa, você vai passar muito rápido. Então cuidado com esse excesso de plantas, tá? Isso é uma dica para iniciantes que serve para pessoas experientes, porque esse erro é comum para muita gente, tá? Então, espero que se você está começando aí a tua criação, tenha um cultivo consciente aí, não adquira mais espécies do que você pode ter em casa, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dele, tá? Que tenham aprendido alguma coisa também. São algumas dicas para você começar um cultivo, tá? Então, assim, quando você não está querendo começar, mas não tem por onde, então, se você seguir essas dicas aí, esses 10 dicas, você vai conseguir ter um bom progresso aí no cultivo de orquídea, tá?
Então, assim, como vocês podem perceber, é muita informação para trazer para vocês por aqui, tá? É muita coisa, não dá para trazer tudo por vídeo por aqui. Então, por isso eu criei uma comunidade gratuita no Telegram. E a partir dela, vocês conseguem acessar todo o conteúdo do dia a dia do meu orquidário, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês entram e se inscrevem lá, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí. Até mais.